Olá amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao nosso canal. Se você estiver acessando pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e a todos os demais, não esqueçam de deixar o like, de comentar aí se você gostou da aula. Compartilhe esse vídeo lá no grupo de amigos, no grupo da igreja, no grupo DBD, no grupo de teologia. Compartilhe aí no individual, no privado, para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso canal, ok? Se você estiver acessando a primeira vez, eu me chamo Anderson, eu gosto de estudar Bíblia, gosto de estudar teologia, gosto de ler matérias a respeito e eu gosto também de compartilhar com as pessoas aquilo que eu estou pesquisando, aquilo que eu estou lendo, por isso o nome do canal é Estudando Junto. Então, se você gosta de tudo que circula, igreja e teologia, esse é o canal certo para você. Nós estamos estudando a gramática de Lourenço, estilo grego, noções do grego bíblico. Deixa eu mostrar para você a gramática qual é. A minha gramática eu usei tanto que ela danificou a capa e eu pedi para a irmã refazer a capa. Mas a gramática é essa aqui, ó. Noções do grego bíblico, né? Gramática de Lourenço, estilo rica. Estudando essa gramática com vocês, já aprendemos o que é o alfabeto, vogal, consoante, vogal breve, vogal longa, as pontuações, mas agora a gente vai um pouco mais além. Iremos falar dos casos. E os casos em grego, eles são importantes, porque ele vai nortear todo o restante do assunto. Tudo que você vai estudar daqui para frente, você que já está inscrito em nosso canal, tudo que você vai estudar daqui para frente de grego, ele envolve os casos. E para que lhe serve o caso? Em português, a frase ela tem uma ordem, ela tem uma sequência. Nós estudamos e vemos que a frase em português ela é formada por artigo, sujeito, objeto direto e objeto indireto. Exatamente nessa sequência. Se eu disser para você, o menino chutou a bola na janela, quem é o objeto direto? Quem é o sujeito? Onde está o verbo? Você vai localizar eles na sequência que eu lhes falei. Você vai achar o verbo, ou você vai achar o sujeito, menino. Você vai achar o verbo, chutou. Você vai achar o objeto direto, a bola. E você vai achar o objeto indireto, janela, né? Então, esses elementos da frase eles vão aparecer exatamente nessa forma. Por isso que algumas pessoas elas têm dificuldade em ler a Bíblia João Ferreira de Almeida, porque João Ferreira de Almeida ele buscou traduzir a Bíblia seguindo tanto quanto possível a ordem do texto original. Então, às vezes você vai dizer vai ler caiu o menino, né? Caiu o homem, falava o homem, dizia-lhe Jesus. Algo mais ou menos assim você encontra na Bíblia João Ferreira de Almeida. Mas tudo bem, aí já é assunto para uma outra matéria. Em grego, também em hebraico, a ordem das palavras, ela talvez queira dizer alguma coisa em algumas situações, mas elas não seguem exatamente esse padrão que nós temos de apresentar o artigo, sujeito, objeto direto e objeto indireto. No entanto, o sujeito pode estar no meio da frase, no final, no começo, o objeto indireto da mesma forma. Por quê? É uma outra língua, né? É uma outra estrutura verbal, gramatical. Por isso que, quando estudamos o grego, nós precisamos aprender sobre os casos, porque os casos é que vão dizer para nós o que é o sujeito, o que é o objeto direto, o que é o objeto indireto, tá? Então, se faz de fundamental importância você saber a terminação dos casos e se faz também necessário você saber o que é ou qual a função de cada caso dentro da frase. A gramática de Daniel Wallace, que é a referência que nós temos aqui de um trabalho acadêmico, ela fala para nós, em determinada página,
que o aluno, aprendendo 8 casos em grego, ele já está defasado, né? Ele já diminuiu muito a gramática de grego, né? Ele já diminuiu muito o seu conhecimento. Isso se tratando de 8 casos. No entanto, tem gramáticas que vão trabalhar 5 casos. Hoje no mercado, gramáticas trabalham 5 casos e outras que trabalham 8 casos. Seguindo o raciocínio de Daniel Wallace, 8 casos são pouco. Agora, se eu reduzir para 5 casos, são menos ainda. De repente você pode estar assistindo esse vídeo e deve estar se perguntando: bom, mas aprender 8 casos não torna o conteúdo muito mais difícil do que 5 casos? Não necessariamente, porque você vai ver que a terminação do caso, ela se repete. Então, por exemplo, o genitivo tem a mesma terminação que o ablativo, né? O locativo tem a mesma terminação que o instrumental. Então, a gente aprende as terminações, decora as terminações e no contexto da frase a gente já sabe qual a situação daquela palavra, o que aquela palavra ela está querendo me dizer. Ok? Tendo dito isso, agora vamos ver os casos em grego. 8 casos nós estudaremos: nominativo, genitivo, ablativo, dativo, locativo, instrumental, acusativo e por último o vocativo. São 8 casos. Vou passar 4 casos para vocês hoje. No próximo vídeo falarei sobre os outros 4 casos e já introduziremos os artigos para vocês. Primeiro caso que quero falar com vocês é o nominativo. O que é o nominativo? O nominativo, ele indica o sujeito da frase e também o atributo do sujeito. O nominativo vai indicar o sujeito da frase. Quem é o sujeito da frase? Aquele que pratica a ação. Por exemplo, quando eu digo para você que o menino chutou a bola, ele é o sujeito. Por quê? Porque ele está praticando a ação. Então aqui na frase, como exemplo, eu coloquei um nominativo. Aliás, temos 2 nominativos e a terminação do nominativo é, olha aqui, ômicron sigma. Todas as vezes em que você olhar o ômicron sigma, tem muita possibilidade de ser um nominativo. Então na frase rho theos, eu tenho aqui theos como nominativo, rho theos estin rho kyrios, outro nominativo aqui. O primeiro nominativo é o sujeito da frase e o segundo nominativo é o atributo desse sujeito. Então esse exemplo aqui ele é perfeito porque ele mostra o sujeito e o atributo. O que é o atributo do sujeito? A qualidade que o sujeito tem. Então, rho theos estin rho kyrios, né? Deus é o Senhor, né? Deus é o Senhor. Então aqui você tem o primeiro nominativo e o segundo nominativo. O primeiro nominativo é o sujeito, o segundo um atributo do sujeito. Você tem aqui também o genitivo, segundo caso, genitivo. O genitivo, na maioria das vezes, ele vai ter a função de posse. Ele é o caso que mostra para mim a posse, tá? De algo. Quem tem a posse sobre algo. Mas não é a única função do genitivo. O genitivo tem outras funções, como por exemplo, ele vai especificar, ele vai definir, ele vai descrever algumas situações. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é Zeteite de proton tem basileia tu teu. Está em Mateus 6, versículo 33. Você tem aqui, traduzindo, né, buscai ou busquem em primeiro, ou buscai em primeiro lugar, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Aqui eu tenho um genitivo, olha. Aqui eu tenho um genitivo. Tu teu. O que é que esse genitivo aqui está me dizendo? Esse genitivo está me dando uma situação de posse. Busquem primeiro
o reino. De quem é esse reino? Esse reino é o reino de Deus. Quem possui esse reino? Deus possui esse reino. Essa frase aqui também ela poderia ter um sentido de ablativo. Essa terminação aqui poderia ser um ablativo. Que o ablativo é aquele caso que dá origem, né, de onde se origina algo, de desinência. Olha só, já estou explicando o próximo caso, que é o ablativo. Mas entendendo aqui, tomando com o sentido de genitivo, Deus tem o reino. O reino é de Deus. O caso está me indicando posse, né? Posse. A bola do menino. Quem tem a bola? O menino, né? Terceiro caso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo é o ablativo. O ablativo expressa a ideia de origem, conforme eu havia falado para você. Algo se origina da onde? Né? Então, da onde se origina vai estar no ablativo. A terminação é a mesma. A terminação aqui do genitivo, a terminação aqui desse genitivo é ômicron, y. No ablativo também vai se repetir, ômicron, y. Veja aqui a frase, passadosses, HP, catabaio, apo, tu, patos, né? Tu, patos. Aqui, mas não, antes, aqui está terminando com ômicron, sigma. Aí é assunto para outro vídeo, tá? Mas você está vendo aqui, ó, o artigo está no ablativo, que não por acaso ele tem a mesma forma que está até faltando um acento, acho que é aqui, né? Que não por acaso ele tem a mesma terminação que o genitivo. Então genitivo e ablativo eles repetem-se. O que vai mudar é a função da palavra dentro da frase. Locativo. O locativo indica um local, uma posição. Olha aqui no quadro o exemplo que eu coloquei. Em tocosmo, né? No mundo, né? Acho que referindo-se ali a João 10, a João 1, João capítulo 1, versículo 10, né? Ele estava no mundo. Onde é que ele estava? No mundo. Então isso aqui é um locativo, está me indicando uma localização, ok? Então, sugiro, se você não tem a gramática, pausa o vídeo, escreve essa lousa aí no seu caderno, decora a função de cada um e aí no próximo vídeo nós iremos falar sobre os outros 4 casos e também já estudaremos os artigos. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Lembrando, irmãos, que nós temos aqui uma chave Pix registrada para melhoria do canal. Se você quiser fazer alguma doação para a gente comprar material para o canal, será muito bem-vindo. Se você não quiser, não saia desse canal, permaneça nesse canal. A aula é de graça, o conteúdo é gratuito para você, tá? Dentro das nossas limitações, a gente vai passando o melhor para vocês, tá? Temos também um grupo de WhatsApp para você que queira entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá ok? Vou estar disponibilizando o número, basta você comentar aí no campo dos comentários, eu quero participar do grupo, e aí estarei entrando em contato com você e inserindo você no grupo, tá ok? Forte abraço, fiquem todos com Deus, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar se você gostou da aula, não se esqueça aí de compartilhar nos grupos aí, para as pessoas. Deus abençoe.